Vejamos de forma abrangente as questões culturais e espirituais que afetam a juventude moderna, com ênfase na música e nas influências de entretenimento que moldam o comportamento e as escolhas dos jovens. Músicas como a música popular com forte apelo sensual e selvático dominam o cenário cultural jovem. Essa música, caracterizada por ritmos hipnóticos e letras frequentemente rasas, é vista como prejudicial ao desenvolvimento emocional e espiritual da juventude. A música contemporânea, muitas vezes vulgar e primitiva, contribui para a formação de uma mentalidade superficial, que se distancia de aspectos mais profundos da vida, como o autoconhecimento e o entendimento espiritual. Embora a música vulgar e sensualmente apelativa seja um fator de distração para os jovens, não é a simples eliminação desse tipo de música que resolverá o problema. De fato, restringir a música popular ou qualquer forma de entretenimento de massa não é uma solução eficaz, pois isso não aborda as causas subjacentes do comportamento juvenil. O problema está na falta de uma educação espiritual sólida e na ausência de uma compreensão mais profunda sobre o sentido da vida e da existência humana. Muitos jovens, ao se depararem com as falhas das religiões tradicionais, como o cristianismo e outras doutrinas formais, se sentem perdidos e desorientados. Esses jovens não encontram respostas satisfatórias nas religiões que ainda se baseiam em dogmas antiquados e conceitos que parecem irrelevantes para o mundo moderno. As religiões tradicionais, ao focarem em rituais, dogmas e uma moralidade rígida, acabam afastando os jovens, que buscam respostas mais práticas e significativas para as questões existenciais. A visão de um Deus punitivo, que castiga o homem por pecados, frequentemente pequenos ou irrelevantes, gera um distanciamento do conceito religioso. Os jovens, diante da falta de clareza sobre o sentido da vida e da natureza do espírito, muitas vezes se tornam descrentes. A ideia de um céu ou inferno eterno parece um conceito distante e infantil, que não ressoa com a realidade cotidiana de muitos jovens. Além disso, muitos acabam se desconectando ainda mais da espiritualidade tradicional, acreditando que no final das contas, tudo será resolvido através da absolvição de um sacerdote na hora da morte. Esse tipo de pensamento reflete uma visão superficial e desencoraja a busca por uma vida de conscientização espiritual real. Então, que é necessário um movimento mais profundo e transformador, que vá além da simples eliminação de conteúdos culturais superficiais como a música vulgar. A solução está em promover uma educação espiritual sólida, que seja capaz de ensinar os jovens a compreenderem o significado da vida, o propósito da existência humana e o papel do espírito. Para isso, seria necessário introduzir filosofias espirituais que abordam questões como a reencarnação, o karma e a evolução espiritual, oferecendo aos jovens uma visão mais abrangente e sensata da vida. Doutrinas como o espiritismo, o esoterismo, a teosofia, a filosofia Rosa Cruz e a yoga são citadas como exemplos de filosofias que, com suas bases reencarnacionistas e foco na evolução espiritual do ser humano, podem oferecer uma explicação mais lógica e convincente para a vida e a morte. Essas doutrinas oferecem uma visão mais madura sobre o destino do ser humano, ao contrário das religiões tradicionais, que se concentram mais em conceitos de punição e recompensa. A verdadeira educação espiritual envolve a compreensão de que o espírito não morre com o corpo físico e que, em vez de cair em um ciclo de pecados e punições eternas, o ser humano tem a oportunidade de evoluir espiritualmente ao longo de muitas vidas. Essa abordagem traz consigo a compreensão da lei do karma, que ensina que todo ato humano tem uma consequência espiritual e que cada pessoa é responsável por sua evolução. Esse entendimento, portanto, permite que os jovens vejam a vida sob uma nova perspectiva, onde suas escolhas e atitudes não são apenas determinadas por normas externas, mas por uma consciência interna de sua responsabilidade espiritual. A verdadeira inteligência espiritual não está em seguir cegamente dogmas religiosos ou em se entregar aos impulsos momentâneos da carne, mas sim em aceitar a responsabilidade pela própria evolução espiritual. O jovem que compreende o valor do autoconhecimento e da responsabilidade espiritual se torna mais consciente das escolhas que faz e do impacto dessas escolhas em sua vida, presente e futura.
Esse processo de autoconhecimento e aprimoramento espiritual leva os jovens a se afastarem da música vulgar e sensacionalista, que apenas alimenta os impulsos primitivos, e os incentiva a buscar formas de arte e entretenimento mais elevados, como a música clássica, a literatura e as artes visuais, que estimulam um desenvolvimento emocional e espiritual mais profundo. Quando o jovem se torna consciente de sua responsabilidade espiritual e começa a fazer escolhas alinhadas com o seu crescimento interior, ele passa a perceber que a música e as artes são formas de expressão que refletem o estado de sua consciência. Ao desenvolver um entendimento mais profundo da vida e da espiritualidade, a música que ele escolhe ouvir passa a ser uma expressão de sua evolução interior, e não mais uma fuga de suas angústias ou um veículo para a alimentação de seus impulsos. O jovem que atinge essa maturidade espiritual escolhe música e entretenimento que ressoam com suas emoções mais elevadas, e que ajudam no seu crescimento como ser humano e espírito. Há também a fragmentação das religiões e filosofias tradicionais, que se envolvem em disputas internas, em vez de buscar uma unidade em torno de princípios espirituais mais profundos. A competição entre diferentes doutrinas como católicos, protestantes, espíritas e esotéricos, acaba desviando a atenção dos problemas reais que afetam a juventude. Essas discussões, muitas vezes superficiais e contraditórias, fazem com que os jovens se sintam ainda mais afastados da espiritualidade, já que percebem que, enquanto as religiões estão imersas em disputas sobre doutrinas, os próprios adeptos dessas doutrinas ainda não alcançaram uma harmonia verdadeira entre seus ensinamentos e suas vidas. Esse comportamento das religiões tradicionais, portanto, contribui para o distanciamento dos jovens em relação à fé e à espiritualidade. A solução não está em mais disputas religiosas, mas sim em uma educação espiritual que se concentre no verdadeiro propósito da vida e da evolução humana. A educação espiritual deve ser uma ferramenta para ajudar os jovens a perceberem a verdade universal que transcende as limitações de qualquer religião ou filosofia. Quando os jovens forem ensinados a compreender o sentido real da vida, do espírito e da evolução espiritual, eles serão mais capazes de tomar decisões conscientes, tanto em relação à sua própria vida quanto à sociedade em geral. A verdadeira transformação espiritual vem da compreensão e prática desses princípios mais elevados, que ajudarão os jovens a se libertarem das limitações das crenças infantis e a se aproximarem de uma realidade mais profunda e conectada com o todo. Por fim, a verdadeira educação espiritual deve ser voltada para o autoconhecimento e a emancipação espiritual, permitindo que os jovens possam viver de forma mais autêntica e harmônica. A música, a literatura, as artes e o entretenimento devem se tornar expressões dessa nova consciência, que busca elevar o espírito e cultivar a paz interior. Essa transformação interior será refletida em todas as escolhas do jovem, que passará a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores espirituais e a buscar um mundo mais harmônico e equilibrado. Quando isso acontecer, a sociedade será mais rica em experiências espirituais autênticas, e a música e as artes não serão mais usadas como formas de distração ou fuga, mas como canais de expressão da verdadeira essência humana. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua interação é muito importante para que possamos continuar criando conteúdos incríveis para você. Vamos juntos espalhar a transformação e o conhecimento para mais pessoas. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua interação é muito importante para que possamos continuar criando conteúdos incríveis para você. Vamos juntos espalhar a transformação e o conhecimento para mais pessoas. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.